Olá, eu sou Bia Silva e estou aqui para compartilhar com você as 10 coisas que bloqueiam a sua oração de chegar até Deus. Em Tiago 5,16 diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Você se considera justo? Então Deus está ouvindo as tuas orações. Se você não for uma pessoa justa, Deus não está ouvindo. Bia, mas como que Deus não está ouvindo, mas as coisas estão acontecendo? Pode ser Deus que não está ouvindo. Pode ser que seja outra pessoa que está ouvindo, mas Deus não atende esse tipo de oração. Vamos lá. Número 1. Orar sem conhecer a Deus por meio de Jesus. João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse isso. Então, se você não está orando para Deus em nome de Jesus, não é Deus que está ouvindo a sua oração. Existem duas coisas. Algo que você acredita em qualquer coisa e aquilo acontece. A sua fé que move montanhas. Tá? Então você pode ter fé em qualquer coisa, até num copo d'água, você pode ter fé numa folha, você pode ter fé num pé de árvore, em um santo, em quem você quiser. É a sua fé que move montanha. Não é quem você está depositando a sua fé. Nem em Jesus. Ele, quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou nas orlas da veste dele, ele falou assim: vai em paz, a tua fé te salvou. Por quê? Porque ela acreditou tanto, que se ela tocasse na orla de Jesus, ela seria curada, que isso aconteceu. Segunda coisa, orar com o coração que não expressa arrependimento. Salmos 66, 18, 19 diz assim: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele cometeu um pecado ali mortal, que foi o adultério. Depois ele cometeu um assassinato. Uma coisa vai puxando a outra, né? A palavra diz que um abismo chama outro abismo. Mas ele, quando aconteceu isso, ele caiu diante de Deus com o coração arrependido. Ele chorou, ele ficou 7 dias ali jejuando só no pó, na cinza. Davi se entregou de coração, ele chorou, ele se entregou a Deus, ele rasgou as suas vestes, ele se derramou aos pés do Senhor, pedindo perdão. Tem misericórdia de mim, Senhor, perdão, Senhor, sabe? Mas às vezes a pessoa, ela faz oração diante de Deus, ela comete um monte de erros, comete um monte de coisa. No nosso dia a dia, nós cometemos pequenas coisas que quando nós chegamos diante de Deus, nós devemos nos arrepender. Senhor, perdão, perdoa o meu dia, perdoa tudo que eu fiz hoje, sabe? É algo assim que a gente tem que em primeiro lugar se arrepender, pedir perdão a Deus e depois a gente ainda ir pedir perdão para a pessoa que a gente errou com ela. Porque nós somos pecadores. Então vai ser impossível nós não ter pecado. Mas nós temos que chegar diante de Deus com o coração arrependido. Número 3. Orar para aparecer. Mateus 6, 5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam a sua recompensa, que é nada. Que é apenas o ego deles, aquilo que eles continuam vivendo. Por quê? O ser humano vive aqui. A palavra diz que o sol brilha para justo e injusto, para ímpio, não ímpio, brilha para todos.
Todo mundo tem direito a comer, vestir, morar, andar, viver. Mas aqui nós estamos falando de algo extraordinário, de algo especial para aqueles que Deus escolheu e que aceitou ser escolhido por Deus para fazer a diferença na vida das pessoas. O que ele quer dizer? Que a gente não precisa ficar querendo se aparecer, fazendo orações altas, orações para parecer que a pessoa sabe mais, quer mais, entende mais, sabe? Dentro da igreja, muitas vezes a pessoa está lá orando, ela não ora em casa, ela não ora com o coração arrependido, ela não se derrama diante do Senhor, mas dentro da igreja, quando o pastor começa a orar, ele quer orar mais alto do que o pastor que está lá com o microfone na mão. Número 4. Orar com palavras repetitivas e vazias. Mateus 6, 7, 8. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo o seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhes pedir. Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe a nossa necessidade antes de nós pedirmos. Mas Deus, Ele espera que nós façamos a nossa parte. Porque senão seria fácil, não é? Seria cômodo para todos nós, Ele simplesmente jogando cartas assim, ó, toma. Não. Ele deixa que a gente vá diante dele com as nossas petições, que nós vamos diante dele colocar aquilo que nós queremos, para ele entender que nós entendemos o propósito. Porque senão, de forma alguma, não é necessário você ir diante de Deus para nada, não é? Então, a gente vai lá diante dele, ele fala que não adianta a gente chegar diante dele de mãos vazias. O que é de mãos vazias? Nós temos algum projeto que nós vamos ajudar pessoas? Nós temos algum projeto que vai agregar algo na vida de outra pessoa? Ou nós temos um projeto só para nós? Só para nossas vidas, para o nosso ego, para o nosso egoísmo? Como que é? Se nós chegarmos diante de Deus com as mãos, oferecendo a Ele, Deus, esse aqui é um projeto onde vai abençoar pessoas, que o Senhor me abençoe, sabe? Vai lá no seu quarto, faça a tua oração, aquela oração secreta, sabe? Aquela oração que você derrama-se diante de Deus, que você tem aquela intimidade. Por que Ele fala para você entrar no seu quarto e fechar a porta? Porque Ele quer ter intimidade com você. É quando você vai ter intimidade com seu cônjuge, com a sua cônjuge, vocês não entram no quarto e fecham a porta? Não tem aquele momento, ó, de um com o outro? Essa é a intimidade que Deus quer com a gente. Ele quer que a gente se envolva com Ele de uma forma assim, que Ele sinta em nós e nós sentimos Ele. Não é aquela oração vazia, não, que você chega lá, ora de qualquer jeito, ora de qualquer forma. Estou falando que você precisa fazer isso todo dia, toda hora? Não. Mas tem o seu momento com Deus. Tem o seu momento com Ele, sabe? Esse momento em que Ele vai entender que você está ali de livre e espontânea vontade e Ele vai liberar as bênçãos para a sua vida. Número 5. Orações não feitas. Tiago 4, 2. Nada tendes, porque não pedis. A palavra diz que às vezes a gente pede coisa que demora para acontecer. Mas por quê? Porque nós não sabemos pedir, muitas vezes. Outras vezes nós temos que passar pelo processo, mas a gente já apresentou isso diante de Deus. E quando nós menos esperarmos, isso está acontecendo na nossa vida. E às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu nem pedi. Ou melhor, eu pedi há muito tempo atrás, né? Já aconteceu isso com você? Pois é. Se nós não sabermos pedir, nós não sabemos receber.
E sabe aquele momento em que a pessoa te dá um presente, te dá alguma coisa, você fala assim, ai, não precisava. Não seja ingrato. O marido, quando ele te oferece algo, nossa, mas só isso? Ou então, sabe, se não é grato no pouco. E a palavra diz que quando você não é grato no pouco, você também não vai ser grato no muito. E Jesus disse assim, olha, ser fiel no pouco, porque sobre o muito te colocarei. Então, por menor que seja o presente ou o que for, seja grato. Apesar que tem gente que quanto mais ela tem, menos ela dá. Mas é a mesma proporção que ela tem o galardão. Nós não estamos falando de reino terreno, nós estamos falando de galardão. Aquilo que nós vamos ter lá no céu. Número 6. Orar com coração ambicioso. Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastar em vossos deleites. O que é o vossos deleites? É aquilo que eu quero somente para mim. Se eu tenho uma família, um marido, uma esposa, filhos, eu não posso pedir algo somente para mim. O que eu tenho que pedir para mim é que Deus me revigore, que Deus me restabeleça, que Deus me fortaleça e aquilo que a gente vai fazer, a gente fazer pensando no nosso próximo, na nossa família. Agora, quando eu peço só para mim, e a pessoa... Você conhece alguém que vai guardando o dinheiro ali num lugar escondido e quando vê, perdeu todo o dinheiro? Pois é, esses dias eu vi um vídeo, a gente já conhece muitas histórias assim, mas esses dias eu vi um vídeo de um cara que fez um cofre de madeira e ele foi guardando todo o dinheiro ali, foi escondendo todo o dinheiro ali naquele lugar. E aí, passou o tempo, a madeira umedece, né? Todo o dinheiro embolorou. Ele perdeu todo o dinheiro, porque não serve para nada, nada. Aí, o que acontece? Ele pensou no próximo? Não. Provavelmente ele tinha um projeto ali, onde ele estava escondendo aquilo, e depois aconteceu algo com ele e ele acabou perdendo. Mas, quando nós temos família, nós temos que pensar na nossa família. 7. Orar enquanto maltrata seu cônjuge. 1 Pedro 3,7 diz assim, ó. Igualmente vós, marido, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Se você está sendo maltratada pelo seu cônjuge, se você está maltratando seu cônjuge, Deus não está ouvindo a sua oração. Realmente precisa ter uma intervenção de outra pessoa para Deus te ouvir. Porque Deus não vai ouvir um homem que não dá honra à sua mulher. Quando o homem, ele acha que ele está acima do bem e do mal, eu já vi muito isso, tá? Muitos pastores, muitas pessoas que, o sucesso sobe na cabeça e a pessoa acha que é dono de tudo. E começa a destratar pessoas. Eu já vi vídeos de pastores tratando mal, pastor não, bispo, tá? Tratando mal a sua esposa, psicologicamente ela está muito mal, porque no meio das pessoas trata ela bem, mas quando chega em casa trata ela mal. Isso existe muito. Você acha mesmo, o que resta para esse homem? Você acha que Deus está feliz com um crápula desse? Não. O homem tem que tratar a mulher aqui, ó. E a mulher também, viu? Não tem essa não. Depois eu vou postar um vídeo
mostrando para você alguns tratamentos de esposo, de companheiro para companheiro, enfim. Vamos ver no que você encaixa nesse vídeo. 8. Orar enquanto ignora o pobre. Provérbios 21:13 diz assim: quem tapa seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Se você não tem empatia com as pessoas que estão sofrendo, se você não pensa em ajudar o próximo, se você é indiferente quando alguém te procura, se você ignora uma mensagem de alguém que manda para você, você nem sequer tem o trabalho de responder a mensagem dessa pessoa, nem que for para falar, olha, infelizmente nesse momento eu não posso te ajudar, mas eu posso te indicar alguém. Então, se você não tem essa sensibilidade de responder mensagem do próximo, porque tem gente que quando você está servindo ele, você pode servir, ok, ele está te dando total atenção, mas quando você não pode, ele te corta, não te responde. Eu já vi isso, meus próprios olhos. Gente que retém valores, em vez de ajudar o próximo, tem condições, mas fala que não tem. 9. Orar com amargura no coração por alguém. Marcos 11, 25, 26 diz assim: quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. A oração do Pai Nosso, ela é muito clara quando ela diz para nós que nós devemos primeiro perdoar os nossos ofensores, para depois Deus vai nos perdoar. Então quer dizer que se nós morrermos, falar o português claro, se a gente morrer sem perdoar alguém, saiba que Deus também não vai te perdoar. Nós devemos perdoar a pessoa em primeiro lugar. Ainda que seja ela, quando essa palavra chegou no meu coração, um dia, Jesus falou isso comigo, que eu deveria pedir perdão para a pessoa que tinha me feito mal. Eu falei, não é possível que eu estou ouvindo isso. E é isso mesmo que o senhor quer? É isso. É isso que eu quero. Vá pedir perdão para a pessoa. Nós temos que pedir perdão para aqueles que nos ferem. Por quê, Bia? Por que eu tenho que fazer isso? Porque, além de ser um mandamento aqui, esse seu pedido de perdão, ele vai abrir as portas para que a pessoa, ela fique sem chão. Ela vai desmoronar. Ela não vai continuar sendo seu inimigo. Por quê? Porque você vai quebrantar o coração dela com essa atitude. Ok? Então faça isso com o seu cônjuge. Seja você a pessoa que peça perdão a ele. Quando ele fizer as coisas para você, tá bom, me perdoa, não foi essa a minha intenção. Se você se irritou, se você perdeu a paciência de alguma forma, me perdoa. Mas não foi essa a minha intenção. O que você acha que ele vai fazer? Vai continuar me xingando. Tudo bem, você vai continuar pedindo perdão. Vai chegar uma hora que vai cair a real dele. Ou dela, né? Número 10. Orar sem fé no coração. Tiago 1, 6, 8. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é
e inconstante com todos os seus caminhos. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você for orar, peça com fé. Peça acreditando. Creia que Ele vai fazer. Ai, Bia, mas eu preciso para agora e não está acontecendo. Então, aumente a sua fé. Porque Jesus disse que bastava apenas uma fé do tamanho de um grão de mostarda para as coisas acontecerem. Não precisava nem ser tamanho fé. Mas a fé tem que existir. Se não está acontecendo é porque não tem fé ativa aí. Qual pessoa daquele vídeo você é? Do qual lado você está? Verifique, porque se o seu cônjuge também está orando por você e você está tirando ele, dando aquelas tiradas, sabe? Não tem o respeito mútuo por ele. Então, cuidado. As orações não estão sendo ouvidas. Olha, o cônjuge e a cônjuge têm que andar assim, ó, mãos dadas, para que as coisas realmente aconteçam e deslanchem na vida deles. Porque senão, o que vai acontecer? É queda na certa. Vamos orar? Deus, Pai querido e amado, quero te louvar e te agradecer pela vida de todas as pessoas que assistiram esse vídeo. Deus, eu quero que o Senhor visite cada um deles, que o Senhor faça com que essa palavra ela seja como uma espada de dois gumes, Senhor, que penetra até o coração, juntas e medula, que traga entendimento a essas pessoas, que cada um, Senhor, que esteja vivendo na escuridão, comece a viver na luz. E que o Senhor possa, Deus, transformar a vida, a realidade, o casamento, o pensamento. E que cada pessoa, Senhor, venha a ser confrontado pelo Senhor e venha a ser renovado, Pai. E que essas pessoas sejam, Deus, em particular contigo, alguém que tenha um relacionamento íntimo com o Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor não faz nada que desonre o seu propósito. O Senhor não faz nada que não esteja de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E nós te agradecemos por isso, Pai. Muito obrigada. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, volte no começo. Entenda novamente o que essa palavra quer dizer. E eu já vou gravar o próximo vídeo para deixar na sequência. Você vai ver agora as 10 coisas que abrem portas. Ok? Deixa seu like, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e até o próximo. Um beijo, fica com Deus. You've got the